Pronto. Boa noite, graça e paz. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na casa do Senhor, no santuário, para nesta noite meditarmos na palavra de Deus, para orarmos ao Senhor, interceder por aqueles irmãos que necessitam e aprender do Espírito Santo de Deus nesse estudo que nós estamos aí, a santificação. E como diz o texto, seguir a paz e seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Então, antes da palavra, nós vamos ter aí um momento de oração. Você que pode, quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar a Deus. Temos alguns irmãos que intercedemos aí sempre, Irmão Benê, irmão Elias, a irmã Maria, minha sobrinha, Maria Branco, irmã Margarida, irmão Décio, irmã Valdineide, que tem melhorado a cada dia lá da dor no joelho, e glórias a Deus por isso, Também a irmã Joana, Mário, que é o esposo dela, a irmã Maria, mãe da Sônia Jorge, a Leila, Thalita. Ah, é? Ei, Alessandra. Meu Deus, a família toda, da Alessandra com Covid. Vamos interceder a Deus por essa família. Ainda também pela irmã Neuza, que hoje esteve no médico com o esposo e acabou que as dores estavam melhorando e parece que deu doeu um pouquinho mais pelo fato de ficar andando de carro para lá e para cá. Mas pedimos a Deus que a livre desta dor nas costas, seja qual for a origem deste mal, que o Senhor venha libertar a vida dela desta dor, desta enfermidade. Oramos também, pelo esposo da neta da irmã Valdineide, o Alexandre. Espero que ele esteja assistindo o nosso culto hoje, participando conosco aí, Se tiver, manda um oi para cá, que estamos mandando um oi para aí, Ele está lá em, São Miguel do Gostoso, 100 quilômetros para frente ainda de Natal, Rio Grande do Norte. Está bem na curva do mapa. Que Deus continue restaurando a vida dele, E pela irmã Almerinda também quero pedir oração em favor da vida dela. E pela filha da irmã Claudecir. Eu agora esqueci o nome dela. Ela passou por uma cirurgia hoje, uma cirurgia bem delicada, mas passa bem para a glória do Senhor, Ocorreu tudo bem na cirurgia, então que Deus trabalhe agora na restauração, para que ela possa ficar bem para a glória do Senhor. Tá certo? Mais algum? O irmão do pastor Coine, que também não está bem, está internado, necessita de oração. E vamos aí, orando uns pelos outros. E Deus sempre fazendo presente em nossas vidas através da manifestação do Espírito Santo e pelo poder que há no nome de Jesus. Da sua irmã? Isso. Ah, certo. Vamos continuar orando pelo seu José, então. O Piquititico. Está em São Paulo ainda? Se deu febre, complica um pouco. Vamos estar orando também. Como é que é mesmo o nome dele, Dita? Davi? Não sei se é Davi. O nenenzinho, o recém-nascido. O que deu problema no coração. É Davi, O Davizinho. Então vamos orar. Vamos interceder. Pai querido e santo, Deus eterno, amado e Senhor que estás nos céus. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, Senhor. Adentramos ao Teu santuário porque o Senhor assim permitiu.
E queremos nesta noite, neste momento, interceder por todos esses nomes que foram colocados aqui diante do Senhor. Tu conhece cada necessidade, Tu conhece cada problema, cada dificuldade, cada enfermidade. E é por isso, Senhor, que nós clamamos, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é socorro presente na hora da angústia. E nós não temos confiança, Deus, nos homens, mesmo sabendo que a ciência está aí avançada, mas a nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra, que fez o homem, e por isso que Te glorificamos, ó Pai. E a Tua palavra nos diz que temos que pedir ao Senhor, através do nome de Jesus Cristo, que é o nome que tem poder para nos livrar das mãos do inimigo, para curar as nossas enfermidades. Então nós clamamos, Senhor, através do nome de Jesus, pelo poder que há neste nome, pelo poder do Teu Espírito Santo que manifesta, que aplica a Tua graça em nossas vidas. Nós Te pedimos que haja cura, que haja libertação, que haja transformação de vidas. Senhor, são famílias inteiras contaminadas com esse vírus do Covid, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para guardar. Ainda que nós sejamos contaminados, mas o Senhor nos guarda de que um mal maior venha sobre nós, que venha a ter mortes, ó Pai, e é por isso que nós clamamos ao Senhor, no poder do nome de Jesus Cristo, que haja, Deus, o trabalhar das Tuas mãos em favor do Teu povo, em favor da Tua igreja, em favor de todos esses que nós clamamos. Nós clamamos a Ti, Senhor, em favor também da nossa congregação. Te pedimos que o Senhor trabalhe nos corações que estão ouvindo a Tua palavra e que eles venham, Senhor, para a Tua casa, se convertam a Ti através da ação do Espírito Santo e pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, nos purificando de todo pecado. Clamamos ao Senhor nesta noite que o Teu Espírito nos oriente, nos proporcione, Senhor, muito através da Tua palavra. Que venhamos, Senhor, a receber a Tua palavra em nosso coração e que o Teu Espírito nos ajude a guardá-la, para assim estarmos livres de pecado. E a cada dia Ele santificando a nossa vida em prol do Senhor. Nós clamamos e Te agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Irmã Maria, de vez em quando você dá uma olhadinha, por favor, se tem algum comentário, tá? Semana passada adentramos o texto, da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, e nós lemos até o versículo de número 7. Então, hoje nós vamos partir do versículo de número 8, a respeito da santificação. Esse processo, santificação é processo, não é etapa. E não é ato conclusivo. Processo de santificação. A cada dia, a cada momento, a cada situação, o Espírito Santo vem nos santificando. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 8. Nós vamos meditar agora. Que diz assim: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória. O versículo 9, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Então, quando nós paramos a semana passada no versículo 7, ele disse que para que nós venhamos ter confirmado a nossa fé, que é uma fé preciosa, como o ouro, mais preciosa do que o ouro perecível. Ouro a gente já dá um valor muito grande, mas é perecível. Mas a nossa fé, ela é muito mais valiosa. E ela, apurada pelo fogo, ela resulta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então aqui ele está completando, dizendo: vocês não viram a Cristo, mas vocês estão amando Cristo. Então hoje, para os nossos dias,
muito mais do que nesses dias que essa carta de Pedro chega aos irmãos ali, da primeira igreja, né, da igreja primitiva. Então hoje nós estamos aí há mais de 2000 anos que aconteceu esse fato de Jesus Cristo. Irmã Maria, liga aquele, por favor, para que vá vento na nossa irmã lá, que aquele não quer funcionar. Ele disse que não vai mais trabalhar, está de greve. Então nós vamos chamar o técnico. Então naqueles dias ainda tinha alguns rumores, né, mais fortes, embora já tinha muita gente que não tinha participado, visto alguma coisa dos apóstolos, mas os rumores eram bem mais fortes, né? Não deu certo? Ou mais para lá ou menos ele vai funcionar. E hoje, né, há mais de 2000 anos, é muito mais difícil, mas graças a Deus que nos dá a vitória em nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo colocou em nós esta fé valiosa para crer na palavra de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, sendo nosso Salvador primeiramente, e depois passa a ser Senhor. Salvador, Redentor, porque nos salvou, nos redimiu do pecado, e agora é Senhor, no qual nós temos que viver de acordo com a sua doutrina, os seus ensinamentos, a sua palavra. E é por isso, como Deus é santo, Cristo é santo, o Espírito é santo, importa que nós sejamos também santificados, ou seja, separado de qualquer outra situação, separado do mundo, separado dos desejos mundanos, para estarmos em Cristo, para vivermos uma vida em Cristo, uma vida gloriosa pelo nosso Senhor. Tá certo? Então ele vai dizer dessa forma: vocês não viram Jesus, mas vocês amaram Jesus. Olha que coisa linda. E mesmo não o vendo, mas crendo nele, vocês se exultam, ou seja, têm uma alegria tão grande que não há como descrever. E quando nós paramos para meditar nesse ponto, existem momentos na nossa vida, e pudera, né, que a gente se dedicasse mais à meditação, da leitura da palavra de Deus e também da oração. Quando nós conjugamos oração mais leitura da palavra de Deus, nós sentimos uma alegria que nós não conseguimos expressar. Por mais que você tente falar, muitas pessoas dizem assim: nossa, no dia, né, na noite, no culto, quando eu aceitei Jesus, quando eu criei em Jesus, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu senti uma alegria tão grande que eu não consigo expressar. É uma alegria indescritível, ou seja, nós chegamos a exultar de alegria. Mas isso não pode ter ficado somente naquele primeiro dia, somente no primeiro amor, mas tem que fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, ter essa alegria, porque isto é viver no reino, né? Vamos lembrar o que é viver no reino, né? O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, nós precisamos ter essa alegria, né? Quanto mais buscarmos a Deus em termos de leitura da palavra, em termos de oração, o Espírito Santo vai sempre nos santificando cada dia mais, e nós conseguimos sentir, viver, regozijar esta alegria, que é a alegria da salvação. A alegria de sermos salvos. A alegria de sermos separados do mundo. A alegria de sermos taxados como filhos de Deus, servidores de Cristo. E essa alegria, tinha um corinho bem antigo, né? Que meu pai gostava muito de cantar, e que dizia assim: esta alegria não vai mais sair, não vai mais não sei se a Dita conhece, né? A Dita, nós estamos aí mais ou menos, né?
Não vai mais de dentro do meu coração, né? Naquela época meu pai cantava muito, né? Hoje eu não canto muito essa questão de fogo, mas meu pai cantava, né? O fogo cai, o salvo em Cristo sabe para onde vai para o céu, né? E aí a gente emendava esses corinhos, né? Que a gente falava era corinho de corrente, né? Aí já entrava, desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida modificou, agora sou feliz, agora vivo bem, Jesus salvou a mim, salva a ti também. Mãe da Zélia. Mas qualquer dia nós vamos relembrar esses corinhos, né? Vamos pegar um domingo aí bem legal e vamos relembrar esses corinhos. Tem lá eu devo conhecer pelo menos uns 10 corinhos que você emenda um no outro. Não muda nem de ritmo, né? Mas tudo bem que são corinhos antigos, letras antigas, mas a escrita desses corinhos foram para querer expressar a alegria de estar com o Senhor. Como o salmista Davi disse, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então existem muitas pessoas hoje que quando vai chegando o horário do culto, ele vai, não, tem culto hoje de novo. Puxa, eu queria assistir o jogo do Palmeiras, do Corinthians, sei lá. Mas é assim, irmão, eu nunca, graças a Deus, eu louvo a Deus, porque o Senhor nunca me deixou ficar em casa em dia de jogo dos Santos, porque já teve vez que a gente está no culto aqui, quando termina o culto eu vejo o resultado, o time perdeu. Imagina se eu tivesse ficado em casa. Você perde o culto e o time perde o jogo. Então, isso é separação, sabe? Coisas desejos carnais, que muitas vezes nos tira de adorar a Deus, né? Um jogo de futebol dura aí 2 horas, entre início e fim, mais ou menos, 2 horas. Você assiste um filme bom, é mais ou menos 2 horas. E tal, o time ganhou, perdeu, passou, já era. Não é? O filme foi, você esquece. E se a gente tivesse usado essas 2 horas, tivesse nos separado dessa fase do mundo e tivesse nos aplicado à palavra de Deus, à leitura do Senhor, a orar, né? Tem gente que fala assim, eu não posso orar mais que 10 minutos porque eu não tenho o que falar. É falta de costume, não é? Porque como que a gente fala pra caramba, irmão? Fala ou não fala? A gente vai na feira, a gente fala... Tibiriçá tem feira, falar nisso? Não, né? Vamos agitar uma feira livre aqui, né? Sei lá, para as coisas serem mais baratas. A gente vai na feira, a gente fala com todo mundo. A gente vai no mercado, a gente fala com todo mundo. A gente vai na padaria, no açougue, não é? Aonde a gente vai? A gente vai numa festa, num churrasco. A gente come bastante, fala bastante. Na verdade, o churrasco não é nem para se alimentar. O churrasco foi inventado para se confraternizar, para bater papo. E naquele intervalo de bater papo, você come uma carninha, né? Hoje a gente faz churrasco para comer mesmo, né? Mas mesmo assim a gente fala muito. E quando é para orar, para falar com Deus, a gente tem essa dificuldade. Por quê? Porque faz parte da carne. A carne, ela não quer servir a Deus, ela não quer adorar a Deus. A carne não quer expressar que Jesus Cristo é Senhor. A carne, ela não quer sentir o movimento manifestar do Espírito Santo. E é por isso que, principalmente o apóstolo Paulo, ele trabalha muito e sempre ele está dizendo, mortifica os desejos da carne. Olha, você precisa matar os desejos carnais. Se o teu olho te escandaliza, olha que situação, arranca ele. Não é que você vai arrancar o olho, né, irmão? Não é literal isso. Mas é você tirar, né? Quando, por exemplo, eu citei 2 coisas aqui que é necessário os olhos. Assistir o futebol e assistir o filme. Não que seja um escândalo, mas a gente poderia estar usando melhor o tempo. Não é? Principalmente quando você assiste um filme 2 horas, 2 horas e meia, e no final é um desastre. Você fala, para que eu perdi meu tempo vendo esse filme? Né? As mulheres geralmente para o mocinho morrer no fim. Né? Tem lá o galã do filme, ele morre no fim. Que coisa chata. Não é?
Mas se dedicarmos, imagina o que acontece na nossa vida se nós estivermos 2 horas por dia orando a Deus, 2 horas por dia lendo a palavra de Deus. Quanto a nossa vida espiritual não estaria sendo usada de uma forma especial pelo Espírito de Deus. Às vezes a gente fica meditando aqui, falando dos homens do passado. John Wesley, metodista, nós temos que começar por John Wesley. Quanto tempo John Wesley ficava aplicando a oração? John Hus, ele disse que não saía se o dia que ele não orasse no mínimo 3 horas, antes de sair de casa, ele se sentia derrotado. 3 horas. E quando você começa a ler a história dele, ele fazia parte de uma reunião que começava às 7 da manhã. Então, se iniciava às 7 da manhã, vamos colocar aí 1 hora para ele acordar, lá, escovar os dentes, lavar o rosto, fazer um café, tomar um café. Imagina isso, Claro que ele tinha esposa, mas vamos pôr 1 hora. Então, mais meia hora, sei lá, para chegar onde ele ia. Que hora que esse homem levantava para orar 3 horas? E ele disse, no mínimo. Então, são histórias de homens do passado, que nós falamos como Deus usava esses homens. E por que hoje não usa mais? Porque nós não nos aplicamos à oração. Nós não nos aplicamos à leitura da palavra de Deus. Nós deixamos para ler a Bíblia no dia de culto. Hoje, quarta-feira, graças a Deus que a gente procura, nessa 1h15 que a gente faz uma oração aí de 10 minutos e depois a gente lê a palavra de Deus, medita na palavra de Deus. Mas no culto de domingo já não é assim, Não é um tempo assim. E muitas vezes tem pessoas que só vêm no culto de domingo. Aí ele aí acompanha uma leitura de 10 minutos, 15 minutos, depois a ministração aí de meia hora, 20 minutos. E como que isso vai alimentar a nossa vida espiritual, sendo que o restante todo, a gente está na matéria, na vida carnal. Se nós não aplicarmos a nossa vida à oração, se nós não aplicarmos, se nós amamos a Cristo, mesmo não vendo a Cristo, é necessário que nós o busquemos. E como que nós buscamos? Orando a Deus, em nome de Jesus Cristo, e o Espírito Santo se manifestando na nossa vida. E é assim que nós sentiremos a presença de Deus. Sentir a presença de Deus não é Deus descer aqui de forma alguma. Deus não desce, irmão. Deus não desce, Jesus não desce. Quem se manifesta é o Espírito Santo, que tem que já estar no nosso coração aqui, É aqui que ele se manifesta. Quando nós sentimos a alegria no Espírito, então nós nos regozijamos, nós exultamos. Por quê? Porque a nossa alma está cheia de Deus, cheia da palavra de Deus. E isso faz com que nós venhamos viver uma alegria que ela é indescritível. Não tem como expressar, mas é uma alegria maravilhosa. Então, eu gosto muito de sentir essa alegria. E creio que você também. Mas para isso é necessário aplicarmos mais na nossa vida espiritual. Vamos lá. O 9 diz que obtém o alvo dessa fé, que é a salvação da nossa alma. Versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça. E quem recebeu? Nós. A graça destinada a nós, que foi o favor imerecido de Deus, matando Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E quando Jesus morre no Calvário, o sangue é vertido, e nesta manifestação do sangue vertendo, é que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Por quê? Porque Jesus Cristo foi sacrificado por mim e por você. Então, é necessário um sacrifício? Não, porque Jesus Cristo já foi sacrificado por nós. Então, hoje nós não temos mais que oferecer sacrifício, ou oferecer holocaustos ao nosso Deus. Nós precisamos crer, e para crer é necessário que o Espírito de Deus coloque fé. Se o Espírito de Deus colocou fé no nosso coração, vamos crer. E quem crer, procura viver a palavra do Senhor. Vamos lá. Versículo 11. Investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias
oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de passar ou suportar, dependendo aí da tradução da sua Bíblia, e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Então, desde o passado, desde o Primeiro Testamento, que os profetas, principalmente Isaías, ele é chamado do profeta messiânico. O profeta que mais fala a respeito da vinda do Messias. Capítulo 51, 53, 55 e mais alguns outros, ele vai falar a respeito da vinda do Messias. Então, e ele fala dessa salvação, dessa graça que o povo receberia, e o qual o povo ele não fazia parte, porque Isaías fazia parte da linhagem israelita, era judeu, fazia parte da nação de Israel. E ele estava predizendo isso, revelado pelo Espírito de Deus. E aqui, ele está falando pelo Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito que anuncia Cristo. E ele diz que ele padeceu dores, sofreu, por nós, foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que precisava sofrer, receber, para que nos trouxesse paz, foi colocado nos ombros de Jesus. E pelas pisaduras de Cristo nós fomos salvos. Ou seja, pela vivência de Cristo, pela morte de Cristo, o sofrimento maior, e pela ressurreição de Cristo, é que nós fomos alcançados e fomos assegurados como filhos de Deus. Tá certo? Ninguém paga nada pela salvação. Não há ninguém que possa retribuir alguma coisa a Deus para ser salvo. E nós temos que tomar cuidado com isso, quando muitas pessoas querem, às vezes, colocar que nós devemos fazer isso, aquilo e aquilo outro para ser salvo. Não, irmão, de forma alguma. Não existe uma obra que o homem possa fazer que o traga à salvação. Se nós crermos que é necessário fazer alguma coisa para ser salvo, nós então inutilizamos a graça que há em Cristo Jesus. É como se tivéssemos aniquilados a Cristo. E aí não teremos salvação nenhuma. Tem gente que ainda quer enfiar a lei, em questão de salvação. A lei nunca salvou ninguém e nunca vai salvar. A lei não salva, o que salva é a graça redentora que há em Cristo Jesus. E é somente através da fé. Romanos 5, Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Alguma pergunta? Não? Nossa, ninguém pergunta mais nada. Mas tá bom. Olha o versículo 23. Que 23? Nós estamos lá em cima. Versículo de número 12. A esses profetas, a esses homens lá do passado, foi revelado que, não para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Com certeza você já ouviu algum pregador dizer assim, olha, os anjos gostariam de pregar o Evangelho, mas Deus não quis, Deus não deixou. E isso foi dado a nós. E aqui ele confirma isso, Ele fala que os anjos desejavam isso, desejavam contemplar a salvação das pessoas se achegar a Cristo. Só que Deus não quis assim. Deus deixou isso para a igreja. Por isso que hoje nós temos que, se cremos em Cristo, se temos o Espírito Santo, se amamos a Deus sobre todas as coisas, se amamos o próximo como a nós mesmos, então se nós queremos
né, sempre estar dizendo, eu sou salvo em Cristo Jesus, é necessário que eu leve esta palavra àqueles que ainda não conhecem, para que também o Espírito Santo venha agir no coração deles e eles sejam alcançados pela fé que traz a salvação. Versículo 13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Então veja bem, quando nós não tínhamos o Espírito Santo de Deus, quando nós não tínhamos sido alcançados por essa graça, o que nós vivíamos? Qual era o nosso desejo? É como aquele homem que Jesus contou na parábola, né? De um rico fazendeiro, que ele disse, olha, plantamos muito e eu creio que nós vamos colher muito, então vamos derrubar esses celeiros pequenos, velhos, vamos construir celeiros maiores, porque a colheita será muito grande. E foi isso que aconteceu. Ele construiu celeiros maiores, embora isso é uma parábola. Construiu celeiros maiores, a colheita foi muito boa, muito grande, e encheu todos aqueles celeiros que ele fez. Até aí algum problema? De forma nenhuma. Mas qual era o desejo do seu coração? Ele até relata, ele diz, agora, ó minha alma, come, bebe e descansa. Porque ele entendeu que, mediante tudo aquilo que ele conquistou, toda aquela riqueza, porque se a pessoa, um fazendeiro, que a colheita é muito boa, ele vai vender quase tudo aquilo, não é? Ele vai vender, ele vai ter o seu dinheiro. Hoje, né, geralmente os grandes agricultores, eles recebem uma verba do governo, financiado, fazem todo o processo, quando colhem e vendem, aí eles vão pagar o governo. E é mesmo assim, tem que sobrar bastante dinheiro. Foi o caso desse camarada que Jesus relata na parábola. Então ele olhou, ele falou assim, olha, muita grana, vou vender isso aqui agora, e o que eu vou fazer? Comer, beber e folgar. Só que ele não disse ao corpo, ele não disse, meu corpo, vamos comer, beber e descansar. Alma não descansa. Alma não se alimenta com alimentos materiais e não bebe de nada daquilo, né? Mas você pega o grão, você faz, como é que chama aquele grão que faz suco, mistura nele, como é que é? Não, o grão, tem uma semente que você, você compra o suco, ele vem puro ou tem soja, gente, soja. Como que vocês não sabem soja? Então, não é? Mas imagine, talvez, né, pensando no líquido que você consegue fazer, o suco da soja, o não sei o que da soja, o leite de soja, faz-se muita coisa com a soja. Então ele falou assim, alma, come, bebe e folga, com aquilo que o material conquistou. Só que a alma não se alimenta disso. Diz o salmista que a alma ela tem sede e se alimenta de Deus. A alma é o conjunto de sentimentos que temos e ela só se alimenta através do Espírito. E o Espírito só traz alimento espirituais, que são o quê? Aquilo que Deus proporciona para a nossa vida. Por isso que o escritor diz assim, olha, lá na Nova Jerusalém, ou lá nos novos céus e na nova terra, não haverá outra coisa a não ser a alimentação da árvore da vida. Não diz que lá nós vamos plantar, que nós vamos colher. Tem gente que, né, cada pregador faz o seu entendimento. O cara começa a viajar. Olha, nós vamos trabalhar lá. Quem gosta de enxada aqui vai ser agricultor lá, não é? Tem uns que falam, outros dizem que vai ser tapete lá. Cada um pensa o que quer, mas a Bíblia não está dizendo nada disso.
Ela está dizendo que as folhas da árvore da vida são para a saúde e alimento das nações. E quem é a árvore da vida? Não necessariamente é uma árvore robusta, como nós temos aqui atrás, na frente do salão social, uma árvore. Não, porque a árvore da vida simboliza Cristo. A água da vida simboliza Cristo. Então, quem é que vai nos alimentar? Até porque o nosso corpo não será igual a esse aqui, que tem que comer e beber. Mas teremos um corpo glorificado. Hoje Jesus come, Jesus bebe, lá no céu. A Bíblia não relata nada disso. Deus é espírito, o espírito não come nem bebe. Todos aqueles que morreram em Cristo estão lá no paraíso, diante do trono de Deus, estão lá, falam com Deus, conversam com Deus. A Bíblia não é clara nisso, mas diferente, tem pessoa que pensa que a gente está lá dormindo. Irmão, dormindo é simplesmente uma colocação que o apóstolo faz para que nós entendamos o período que... Olha, é dormir no Senhor, é descansar. Quando você está dormindo, você está pensando? Você está preocupado? Embora eu acho que tem pessoa que sim, porque tem uns que caem da cama, não tem? Acho que é a pessoa, né? Mas não, literalmente, quando a pessoa dorme, então é como se desligasse. Então é dessa forma, né? Então o fator dormir no Senhor é que você está lá com o Senhor descansando, não precisa fazer mais nada. Mas eles estão regozijando, falam com Deus e tal. E também estão lá em espírito, ou alma, não é? A Bíblia não é clara nisso, mas eu entendo que espírito é uma coisa e alma é outra, ok? Mas tudo bem, isso não leva a conta, não é? Não vai fazer ninguém perder a salvação, mas nós temos que crer que se estamos com o Senhor, aqueles que morrem no Senhor, morrem em Cristo, estão lá, ninguém está comendo e ninguém está bebendo. Então lá, no novo céu e na nova terra, por que vai ter agricultura? Talvez até tenha, mas qual é a lógica disso? Um corpo glorificado. Nós estaremos para viver com o Senhor toda a eternidade. Para a gente entender que Ele será o predominante sobre a nossa vida, então diz que a árvore da vida é a que vai nos alimentar, que vai curar, então não haverá enfermidade. Por quê? Porque as folhas da árvore são para a saúde. A água é a que sacia a sede. Então, Jesus é tudo para a nossa vida. Então, lá estaremos com o Senhor para todo sempre. Aleluia. Então, esse camarada, ele mostrou quais são os desejos. Talvez ele até tenha feito uma oração. Oh, Deus, ajuda aí para que eu tenha uma boa colheita. Abençoa aí minha plantação. Talvez. Mas o desejo maior do seu coração era comer, beber e folgar. O que é que ele colocou ali que poderia estar adorando a Deus? Nada. Comer não adora a Deus, beber não adora a Deus e folgar também não adora a Deus. Nós adoramos a Deus, como Jesus falou, em espírito e em verdade. Por que Jesus falou espírito e em verdade? Na verdade, ele devia falar só em espírito. Olha, na verdade, a mulher falou assim para ele, o que o senhor diz para mim? Uns dizem, né, que nós temos que adorar a Deus lá em Jerusalém. O outro diz que nós temos que adorar quando a gente está no poço do pai Jacó e tal. Ela quis dizer, cada um diz uma coisa. E o que o senhor me diz? Ele fala assim, a hora é esta. Ele não diz, é lá em Jerusalém. É aqui no poço. É no Monte Horebe, no monte... Não, ele diz, a hora é esta que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por que você acha que ele fez isso? Você que está aqui conosco. Tenta uma resposta aí. Por que você acha que Jesus falou isso? Certo, mas por que ele disse em espírito e em verdade? Por que ele conjugou verdade? Não era só dizer em espírito? Olha, o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito. Em espírito você adora aonde você estiver, você em espírito adora a Deus. Mas ele colocou verdade. Por que ele colocou verdade? Por
quê? Eu vou te explicar por quê. Quando nós... Ninguém quis arriscar, né? Quer arriscar, Dita? Não? Quando nós dizemos assim, vamos adorar a Deus. Ok, vamos adorar a Deus. Qual Deus? Ao Deus Sol, ao Deus Lua, ao Deus Baal, ao Deus Alá, ao Deus Buda, ao Deus... Correto? O fato de eu dizer que adoro a Deus, de eu dizer adoro a Deus, ou dizer vou adorar a Deus, não me diz que eu vou adorar o Deus verdadeiro. Mas ele colocou o que lá na frente ele vai falar, um pouquinho para frente dessa passagem, que está relatada em capítulo 4 de João. Jesus encontra a mulher samaritana no poço de Jacó e ele pede água, lembra disso? É com essa mulher que ele está falando. Aí mais para frente ele vai dizer assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E aí ele diz assim, ninguém vai ao Pai, ou no caso ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele diz assim, a hora é esta. Por quê? Porque ele chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, ao Pai, em espírito e em mim, em Cristo, em verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a palavra, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou o vinho, eu sou tudo. Então ele conjuga adorar a Deus em espírito, mas ele coloca por onde tem que ser, pela verdade. Pela verdade. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, porque ele está dizendo que tem gente que fala verdadeiramente, tem gente que fala falsamente. Mas ele já diz anterior, ele diz, a hora é essa que os verdadeiros adoradores, o verdadeiro adorador, ele adora a Deus por Cristo. Sempre por Cristo. Tem falso adorador. Tem falso adorador. E quando você conversa com um falso adorador, ele diz para você, ele é convicto que ele está sendo verdadeiro. Não é? Se você for buscar religiões, quantas religiões tem? Aí você vai falar com um hinduísta, ele é convicto que ele serve o Deus verdadeiro, e nós servimos o Deus errado. Você vai conversar com um seguidor de Maomé, os muçulmanos, quem está certo? Eles. Quem está errado? Nós, os cristãos, porque nós adoramos Jesus. Nós glorificamos a Jesus. Nós exaltamos a Jesus. Nós seguimos a Jesus. E eles vão dizer, vocês estão errados, vocês têm que adorar Alá, que Alá é o Deus verdadeiro. Então, existe muitos. Gnosticismo tem o seu Deus, embora o gnosticismo não é um Deus só, né? São vários, né? Então, são muitas as religiões, e cada uma delas diz que está adorando o Deus verdadeiro. Mas o verdadeiro é Cristo. O verdadeiro é Cristo. Ah, mas eu não creio na Bíblia. Aí é problema seu. Problema seu. Porque se nós estamos falando de Bíblia, se não crer na Bíblia, não teria o que conversar. Tá certo? Não tem o que conversar. Mas em questão da palavra de Deus, em questão de buscar conhecimento da palavra de Deus, é por isso que quem é que não tem perdão? Aquele que não reconhece Cristo como Senhor. Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Novamente vamos falar. É você não reconhecer que Jesus Cristo veio em carne, morreu, ressuscitou e está diante de Deus. Se você não crê nisso, então você está blasfemando, porque a obra foi inteirinha pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que foi lá, né, a origem de Cristo e tal, em todo o ministério de Jesus. Então é necessário. Se não crer, não tem nem o que conversar.
Então é necessário que nós entendamos. Por isso que ele vai dizer, olha, é em Cristo, é por Cristo, é para Cristo. É por Ele que nós louvamos, adoramos, seguimos, servimos, porque é o único caminho que nos leva a Deus. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Então, olha, veja bem, como filho obediente. Aí você fala assim, né, mas aquele camarada lá, ele prega, aquele pastor prega muito bem, mas ele dá umas... É filho desobediente. Se ele não consertar essa fase, o desobediente é filho de quem? Porque lá na frente, acho que é Tessalonicenses, né, que ele fala, ele relata, ele podia simplesmente falar filhos. Mas tem os filhos da fé e os filhos que não são da fé. Tem os filhos da obediência e os filhos da desobediência. E a Bíblia vai declarar muito bem que os filhos da desobediência é o filho do diabo. Então é necessário que todo aquele que é filho obedeça. Então, se eu perguntar para você hoje, quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão, fala assim, ó. Só dita que não é. Ah, levantou. Ah! Então nós podemos ser desobedientes a Deus? De forma alguma. De forma alguma. Por isso que quando nós obedecemos... Porque lembra bem, vai, a mais nova aqui é a Bianca. Né? Mas ela também vai lembrar. Quantas vezes que a gente queria fazer uma coisa tão legal e o nosso pai ou a nossa mãe falava, não é para fazer. Ah, mas eu quero, mas não é para fazer. Ah, mas não vai fazer. E se a gente desobedecesse, o que acontecia? No meu caso, fio de ferro, chinelo, cinta, vara de marmelo. Meu pai não estava nem aí, irmão. Né? Aí, descia o sarrafo. Por quê? É castigado. Por que é castigado? Porque está em desobediência. Então é por isso que se nós cremos que o Deus que nós servimos é verdadeiro, que é Senhor sobre todas as coisas, então é necessário que nós sejamos obedientes. E uma das coisas que nós devemos obedecer a Deus é quando nós recebemos o Espírito Santo, o processo da santificação. Todo dia, obrigado, irmão. Todo dia, a cada momento, sabe? Por exemplo, é pecado no cinema, irmão? Claro que não, depende do filme que você vai assistir. É pecado namorar? Claro que não, depende do tipo de namoro que você vai ter. Não é? Já comece por escolher. Se você escolher alguém que não profere a mesma fé que você vai escolher julgo desigual. Você está propício a sofrer. Mas não é pecado. Mas você vai sofrer. Por que você vai sofrer? Aí as pessoas falam, mas eu não vou sofrer, ele vai mudar, ou ela vai mudar. Vai mudar. Muda daqui, de Tibiriçá para Bauru, de Bauru para Garça, de Garça para Galha, mas continua o mesmo traste. Não é? Como é que a moça tem que escolher marido? Ver se ele é um bom filho. Vai lá ver se ele é um bom filho. Se ele obedece pai e mãe, se ele não grita com a mãe, se não bate na mãe, porque tem filho que bate na mãe, tem filho que rouba a mãe. E você acha que se ele faz isso com a tua mãe, ele não vai fazer com você? E o jovem, né, o menino, também tem que escolher. A moça escolher direito. Vai ver se ela sabe lavar a louça. Ah, por quê? Porque ela tem que ser dona de casa, é a obrigação dela? Não! É pela sujeição que ela tem a respeito da sua mãe. Porque hoje não dá para você classificar, né? Antigamente a mulher cuidava do lar e o marido era provedor do lar. Hoje tá meio assim, ó. Tem mulher que é provedora do lar e o marido que cuida do lar. Quando cuida, né? Porque tem uns que quer ser bem alimentado. Mas então é questão de você analisar, olhar, buscar, pedir sabedoria a Deus. Se o Espírito de Deus se move em mim, me mostra quem é o Davi. Não é? Porque de repente é Saul, não é Davi. E Saul é desobediente.
Saul é filho do diabo. Então, a Bíblia nos mostra muitas coisas que são bem claras, é que nós não percebemos, porque queremos ler a Bíblia como lemos o gibi. Não. Parar, ler, meditar, orar, buscar, pedir a Deus discernimento. O Espírito Santo está aí para nos dar discernimento. Então são situações que nós aprendemos e deixamos de sofrer certas coisas porque nós obedecemos a palavra de Deus. E o filho precisa obedecer à palavra de Deus. Tá certo? Então, de vez em quando, a gente encontra aí, né? A gente vai aconselhar alguém. Ah, pastor, meu marido é assim, assim, assim. Meu marido gasta o dinheiro dele todo e gasta o meu também. E eu não posso comprar nada. E ele ainda mostra na Bíblia que eu tenho que ser sujeito. Você tem que ser sujeito a um homem que te ama. Se um miserável desse faz isso com você, ele não te ama. Como é que você vai ser sujeito a uma pessoa que não te ama? E do outro lado, como é que você vai amar uma pessoa que não é sujeito? Que não está contigo, que não é companheira? Então precisamos analisar. Precisamos analisar. Porque casamento perfeito não é casamento que tem dois robôs. Que você vai lá no computador, programa a mesma coisa. Eu gosto de azul, mas Maria gosta de rosa. Vermelho, ama vermelho. De vez em quando ela pega uma blusa assim e fala assim para mim: olha, amor, que lindo. Eu falo: nossa, pelo amor de Deus, amor. Você não gostou? É horrível isso aí. Mas eu gostei. Mas quantos anos nós vamos fazer? 32? Eu perguntei só para ajudar, né? De repente tem uns homens aqui assistindo e eles sempre esquecem, né? Então, só para dar uma média neles. Aí ela fala: tá vendo, o pastor também esqueceu. Mas não esqueço, não. Né? Se esquecer, complica em casa. 32 anos. Mas a gente combina em tudo? Não. A gente não combina em nada. Vai dormir, né? Agora que ela... Posso falar? Está na menopausa, a mulher não gosta muito que fala, né? Está na menopausa, então ela está com calor, às vezes está com mais calor que eu, mas geralmente era assim. A gente deitava, ela puxava o cobertor, e eu tacava o pé no cobertor. E ela puxa e eu jogo. Então, era assim, ela dormia lá com o cobertor, né, ou com lençol, e eu durmo aqui sem nada, descoberto, porque eu tenho muito calor. Pelo amor de Deus, não vai Bauru, eu não consigo me acostumar com Bauru. Aí, vamos para a culinária. Vamos para a culinária. Ela ama doce, eu prefiro salgado. Ela ama fritura, eu prefiro cozido. Carne de panela, irmão, top. Mocotó, sarapatel, buchada. Essas coisas que eu gosto. Ela gosta do quê? Arroz, ovo, bife, batata frita. Tá assim. Quando nós casamos, eu amava ficar em casa, ela amava sair. Mas eu quero sair, vou na casa de fulano. Pelo amor de Deus, amor, vou ficar em casa, né? Ainda mais nós dois sozinhos, sem filho. Nossa, tem tanta coisa para a gente ver um ao outro. Preciso ver o que tem atrás da sua orelha, você tem que ver o que tem atrás da minha orelha. Então, se eu for relatar para vocês o meu gosto e o gosto da irmã Maria, alguém vai falar assim: como que vocês vivem junto? Mas a essência do casamento é essa. Duas pessoas totalmente... Isso foi Deus que fez, irmão. Deus pega uma pessoa... A minha criação é totalmente diferente da criação da irmã Maria. Eu fui criado num lar evangélico, cristão. Ela foi criada no catolicismo. Eu nasci na cidade, ela nasceu na roça. Não dá nem para competir na enxada que eu perco feio para ela, né? Quando eu vou dar 2 enxadadas, ela já terminou a parte dela e está lá tomando suco e eu estou aqui enrolado. Quando eu não quebro a enxada. Mas no computador eu manjo, ela não. Você entendeu? Então são situações totalmente diferentes, costumes diferentes, desejos diferentes, formação diferente, criação diferente. E Deus coloca os dois debaixo do mesmo teto e diz:
Tá, 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 tá. Abre um parênteses, porque você falou de julgo desigual, né? Sim. Mas, velho, ele era cristão e ela é católica, então como que ele casa com ela e fala pra Sim. ele? É pecado um crente casar com um não crente? Não, não é pecado. Mas a questão do jugo desigual. O que é jugo? Você sabe o que é jugo, não é? Todo mundo sabe. Aquilo que o cavalo carrega, o burro carrega. Então você coloca 2 sacos, pesando o mesmo peso. O bichinho vai que vai. Agora, se você colocar uns com 100 quilos, outro com 30, então fica desigual. Então não vai rodar, não vai virar. Então, você pega uma pessoa que é cristã, uma pessoa religiosa, uma pessoa que vem na igreja, pelo menos de quarta e domingo, que é nós aqui em Tibiriçá. Aí você casa com uma pessoa que não vai na igreja. Quarta-feira ele quer o quê? Futebol, filme, BBB, essa imundície do cão aí. Né? Aí chega domingo, para onde que ele quer ir? Para balada, para não sei o quê. E você, para a igreja. Aí ele fala, então tá, vai para a igreja e você. Eu estou falando aqui no caso do homem não cristão e a mulher cristã. Né? Ah, eu canto no coral, eu canto no grupo de louvor, eu tenho que ensaiar. O cara não vem. Então aí toda vez você fica, irmã, cadê teu marido? Ah, tá lá pescando com os amigos dele. Foi para o Mato Grosso, foi para o Ceará. Foi no cinema, foi jogar bola, e a mulher sempre sozinha. E às vezes, ao contrário, mesma coisa. Você fala, e aí, irmão, cadê a sua esposa? Ah, pastor, foi lá com as amigas lá, tá tricotando, ou fazendo fuxico. Fuxico é artesanato, tá? Julgo desigual, não dá certo. Aí, chega em casa, um depois do outro, por que demorou? Estava fazendo o quê? E aí vem as desconfianças, não é? E fora as conversas que a gente ouve. Seu marido não ama você, que se amasse. Então o julgo é sempre desigual. Ele gosta de uma cachaça, você não gosta. Ou a mulher gosta, porque tem mulher que enxuga, irmão. Tem mulher que parece uma esponja. É ou não é? E o homem não gosta. Então, imagina. São julgos desiguais. Mas não é que você vai procurar uma pessoa igual você. É o que nós estamos colocando aqui. Então, o julgo desigual é isso que ele faz contrariedade. Quando eu comecei... Olha só. Eu era líder de jovens, vivia no meio dos pastores, eu tinha gravado aqueles LPzão, né, aqueles discão, né? Então eu vivia viajando, tal, pelas igrejas e tal... E a irmã Maria na igreja católica, era secretária da igreja, dava curso para batismo, só não era coroinha, né? Não era mais, já não tinha mais idade para ser coroinha. Era isso aí. Imagina você juntar esses dois mundos. Eu, pelo ensinamento cristão que eu tinha, jamais casaria com uma... Na mentalidade que eu tinha até eu sair da igreja, eu não casaria com uma mulher que não fosse cristã. De forma alguma. Você entendeu? De forma alguma. Porque o jugo seria muito desigual. Muito. Só que eu me afastei da igreja. Eu fiquei 11 anos afastado da igreja. Nesse período de 11 anos, foi que eu me aproximei da irmã Maria. A gente já se conhecia, porque nós temos um grau parentesco. Né? O irmão dela é casado com a minha sobrinha, essa que a gente ora aqui toda quarta-feira, que está com câncer. Né? E estamos pedindo a Deus a cura, a libertação. Então, nesse intervalo, fora do mundo, fora da igreja, aliás, né? No mundo. Fora do mundo eu estaria onde? Na lua. Então, nesse período foi que eu me aproximei da irmã Maria. Mesmo morando em São Paulo, ela morava aqui, vinha uma vez por mês e tal. A gente ficou muito amigo, confidentes, e começamos a namorar e tal, e tal, e tal. Casamos. Casamos em novembro de 1990, eu fora da igreja e ela na igreja católica. Aí ela queria que eu acompanhasse ela. Não era isso? E eu ia na igreja católica, irmão. Eu não conseguia me adaptar na igreja católica. Não conseguia. Aí ela ficava brava comigo. Falei, não dá, não vira. É outra coisa, é outra realidade. Mesmo, porque eu não estou falando aqui que católico não é cristão.
Eu reconheço o catolicismo como cristão. Existem, né, situações teológicas que nos diferem. Eles ainda creem em imagem, em escultura. Existem algumas situações lá que, biblicamente, não tem, mas não são demônios, como muita gente diz. Tá? Mas não dava certo. No ano de 94, inclusive, fez agora, né? Domingo fez... quantos anos? Aí você que fez a conta. 28 anos. Que aí eu voltei para a igreja. E ela se converteu a Cristo. Você entendeu? E nós tínhamos 2 anos de casado. Não é isso? 2 anos de casado. 4 por quê? É isso, verdade. 2 anos tinha o Guilherme, né? Guilherme. Aí agora misturou aqui, ó. As caixinhas aqui deu uma misturada. Então, nesse intervalo, a gente vivia bem, enquanto não estava na igreja. Aí viemos para a igreja. Aí que começamos a viver melhor. Circunstâncias da vida, irmão, tivemos tantos entrevés, tantos dias adversos. Né? Situações que muitas vezes a gente não tinha o que comer. Né? Não tinha o que comer. Perdemos a nossa casa, perdi 2 carros, tive que vender barato porque estava devendo, estava desempregado, não tinha o que fazer. Muitas situações que nós passamos, que se não fosse ela, fosse outro tipo de mulher, teria ido embora. Né? Mas ela ficou aí, ó, firme e forte, por isso que ela é recompensada hoje, né? Não sei ainda no que, né? Mas por Deus é. Não é por mim, mas é por Deus. Mas eu reconheço tudo isso. E louvo a Deus. Né? Se eu estou no ministério é porque ela está do meu lado. Porque se não estivesse do meu lado, talvez não estivéssemos no ministério. Então são situações que precisa caminhar junto. Quando a gente diz jugo desigual, então nós vemos situações que não dá certo. Que não dá certo. Um pensa de uma forma e outro de outra, na questão de conviver. Hoje nós vemos casamentos que não estão dando certo, não é que a pessoa às vezes está errada, mas é um modo de enfrentar. Os obstáculos vêm para serem vencidos, para serem sobrepostos, não para se desistir. Hoje casam-se como se fosse brincadeira de criança. Eu caso, se não der certo, amanhã eu separo. E é por isso que fica uma situação, principalmente aqui nesse distrito de Tibiriçá, nunca vi um lugar para ter tanta gente desquitada, separada. A palavra de Deus mostra totalmente ao contrário, irmão. Casou é até que um dos dois morra. E não se vive mais isso. Né? Porque, casamento é você, como é que fala? Você tem que desistir de certas coisas. Hoje o cara é casado, ele quer ficar a noite inteira jogando videogame, ou quer ficar jogando futebol todas as noites com os amigos, e a mulher lá em casa. Ou a mulher quer ficar andando para tudo quanto é casa, e o marido em casa. Não, então renúncia. Casamento tem que renunciar. O que eu renuncio? Os meus desejos. Você acha que quando eu casei eu não estava louco para ir jogar bola todos os dias? Eu fazia isso. Mas agora eu sou casado, eu tenho uma esposa, eu tenho uma mulher para eu ficar em casa com ela. Beijando, abraçando. Tem esses caras que ficam jogando videogame, acho que nem beija a mulher, nem abraça. Aí depois elas arrumam um Ricardão, eles ficam bravos, ficam nervosos. Mas são situações. Né? Nós saímos bem do texto. Né? Mas questão de santificação. O que o Espírito Santo de Deus nos faz? Ele vai a cada dia nos tirando esses desejos. Tirando esses desejos. Então eu tinha vontade de reunir com os meus amigos. É pecado eu reunir com os meus amigos? Será que eu vou estar traindo a minha esposa de reunir com os meus amigos para um bate-papo, jogar bola? Não. Mas se eu fizer isso toda noite, toda vez que eu saio do trabalho, em vez de ir para casa, eu vou me encontrar com os amigos, eu passo a ser um negligenciador do meu relacionamento com ela. Porque eu casei não para viver com os amigos. Então, quer viver com os amigos? Não case. Continua com os amigos. Quer viver
viver uma vida de solteira, ir para o shopping, paquerar os garotinhos que tem lá, sei lá, não case. Não case, porque se você casar, vai para a tua casa, vai lá com o teu marido, vai curtir teu marido, depois vai curtir os filhos. Tem uns casamentos hoje que estão arrebentados, que as filhas têm os filhos, traz para a mãe cuidar, deixa em casa e zapa no mundo, ainda sem o marido. Quantas vezes a gente já não ouviu? Ô pastor, ora aí, minha esposa, cadê sua esposa? Não sei, pastor, foi para Gandaia. Irmãos, uma vez, para terminar, tá? Para terminar, por hoje, né? E continuamos, se Deus permitir, a semana que vem. Mas, olha só, fomos convidados para ser padrinho de casamento. Um casal, amigo nosso, tal, gente boa, mas fomos convidados para ser padrinho de casamento. Ok, topamos. Eles sabiam que as nossas condições não eram das melhores, portanto, não precisava esperar presente bom. Não, mas a presença de vocês e tal, não é? E beleza, ok, a gente vai ser padrinho de vocês. Passou uns dias, nós descobrimos que ela tacava chifre nele. Como que eu vou ser padrinho de casamento de uma mulher que já está traindo o cara antes? Até porque também ele estava vivendo, né? Porque hoje tem essa maldição. Maldição, namorido, coisa do inferno. É totalmente contrário à palavra de Deus. E tem mãe que ainda tem a cara de pau de falar assim: pastor, eu cuido da minha filha, eu compro preservativo para ela. Irmã, vai você, a filha, tudo para os quintos dos infernos. Porque quem fornica não vai para o céu. Quem prostitui não vai para o céu. Ou essa Bíblia está errada. Aí chegou essa situação. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos falar com ele. Chamamos ele e falamos assim: a gente não vai ser padrinho de casamento de vocês. Como ele ainda não sabia, então nós não falamos o porquê. Olha, existe uma situação grave e nós não vamos ser padrinhos de vocês. Puxa, mas não. Tá? Se tiver oportunidade um dia, nós vamos relatar o porquê nós não estamos sendo. Mas, infelizmente, nós não vamos. Eu vou ser testemunha de algo que eu sei que está errado, ainda sendo pastor. Era mais um para ir para o inferno. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é santo, busque santificação. E o Espírito Santo de Deus está aí para nos ajudar a nos santificar dia após dia, momento após momento. Cada situação que nós passamos no dia a dia, o Espírito Santo nos trata. E muita coisa a gente olha, é Ele te mostrando, fala: não faça isso, porque isso não está certo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Infelizmente ele foi descobrir um dia antes de casar. E para nossa surpresa, o corno casou. Corno manso. Mas cada um, não é? Eu não participei disso, nem eu, nem a irmã Maria, graças a Deus. E eu louvo a Deus, porque o Espírito de Deus não nos deixa enganado. Não é? Mas nós precisamos analisar muito bem. Saber que existe uma diferença muito grande daquele que serve a Deus verdadeiramente, que tem o Espírito de Deus, e quem não tem o Espírito de Deus. Vamos ficar de pé? Se você aí que nos assiste puder também ficar de pé, ou curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos, nós vamos orar. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, meditando na Tua Palavra. Obrigado pelo Teu Espírito, que sempre nos instrui, nos ajuda, é Ele que nos santifica, é Ele que nos regenera, e se somos regenerados, agora estamos sendo santificados. E esse processo, Senhor, eu sei que vai durar até a vinda de Jesus Cristo, Teu Filho, ou se nós partirmos para descansar com o Senhor. Nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito esteja sempre conosco, fazendo, Senhor, a manifestação ao nosso coração, para que venhamos entender e compreender tudo aquilo que o Senhor quer. Obrigado, Deus, pela vida de todos que nos assistem pelas redes sociais. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que aqui está, de cada irmã que aqui está na congregação. Nós te louvamos pela vida deles e te peço que os leve em paz agora para os seus lares, guardando, livrando de todo mal e de todo perigo.
Abençoamos essas vidas, abençoamos as famílias, Senhor, e que a Tua glória resplandeça sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos proporcionar uma noite abençoada, um dia abençoado amanhã e um final de semana abençoado. E se o Senhor permitir, domingo estaremos novamente aqui, reunidos às 19 horas, para Te louvar e Te adorar. Obrigado por tudo isso, meu Deus. Obrigado. Faz assim com a sua mãozinha. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça redentora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida e sobre a tua vida, hoje e para sempre. Juntos vamos dizer amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até a próxima, se Deus permitir. Fiquem com Deus.